Graça e paz, povo lindo, não perca este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu, mensagem, o fazendeiro e o servo. Vamos para a Bíblia, Lucas 17, versículo 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa. Versículo 8. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Versículo 9. Porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Amém? Oramos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eis aí, Pai querido, Pai amado, a Tua santa palavra. Abre, Pai querido, Pai amado, a nossa mente, nos dê sabedoria, nos dê, Pai querido, Pai amado, discernimento, para que nós venhamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Envia, Pai querido, Pai amado, o Teu Espírito Santo da verdade, para se assentar aqui do nosso lado, para nos ensinar e para nos fazer lembrar de todas as palavras que iremos ler nesse estudo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. A parábola do fazendeiro e do servo está localizada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Esta parábola também é conhecida como servo e seu dever. Parábola nada mais é que uma história terrena com um significado espiritual. A palavra parábola, no grego, significa colocar ao lado, ou seja, fazer uma comparação. Jesus Cristo tanto usava as parábolas para revelar, como também para ocultar. Mateus 13, versículo 11. Porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Vamos analisarmos o contexto da parábola do fazendeiro e do servo. É fundamental para o nosso entendimento dessa parábola perceber que ela é uma consequência de uma advertência feita por Jesus num contexto imediato. Lucas 17, versículo 1 ao 6, enfatizam 3 fundamentos essenciais na vida do cristão, que são a vigilância, o perdão e a fé, pois está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Se a parábola do fazendeiro e o servo é resultado da advertência
dos versículos anteriores, também é importante compreendermos o porquê Jesus fez essa advertência. Diante de tal advertência, os discípulos então reconhecem que necessita da ajuda divina e pede para que o Senhor aumentasse a fé deles, pois a fé é um dos dons de poder do Espírito Santo. Nessa parábola, Jesus fala de um fazendeiro que possuía uma pequena fazenda. Isto fica claro que pelo fato dele possuir somente um servo, trazendo para os dias atuais, este servo era um caseiro. Após o servo ter trabalhado no campo, cuidado do gado e arado a terra, o fazendeiro ordena ao servo que lhe sirva. E somente depois do fazendeiro ter se alimentado, o servo poderia se alimentar. Isso foi uma ordem, e o servo sabia que deveria cumprir por esse seu papel. Por ter realizado tais tarefas, o servo não deveria esperar nenhum tipo de elogio, pois fez nada mais do que o esperado dele. Jesus, nesta parábola, está ensinando aos seus seguidores o que realmente significa ser servo. Nós, como servos, temos que ser proativo e não só fazer quando for cobrado. Temos que servir a Deus com alegria e não por interesse. Temos que servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer. Pois os senhores não negociava com seu servo, apenas delegava e exigia o melhor deles. A parábola do fazendeiro e do servo nos traz um grande ensinamento. Primeiro, que o ide não é um pedido de favor, e sim uma ordem. O ponto principal desta parábola não é como fazer as nossas obrigações na obra de Deus, e sim como não devemos fazer. Lucas 21, versículo 3. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos estes a pobre viúva. Jesus não atentou para o valor da oferta da viúva, e sim pela intenção do seu coração. Caim e Abel ofereceram sacrifício, mas qual agradou a Deus? Percebe a diferença que faz a intenção do nosso coração? Pois Jesus Cristo é onisciente e não há nada que fica em oculto. Lembra que Jesus Cristo, no seu ministério terreno, sempre advertiu os seus discípulos. Marcos 10, versículo 42. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Nunca devemos se esquecer
de que Jesus Cristo, sendo Deus, não vê como vê o homem. Nossa relação com Deus nunca será a de funcionário e patrão. Aos nossos patrões podemos reclamar os nossos direitos, mas ninguém poderá jamais reivindicar de Deus os serviços prestados. Sabemos que Deus recompensa seus servos, mas essa recompensa não é por merecimento, nem por mérito pessoal de cada um, ou alguma dívida para conosco, mas é unicamente por sua maravilhosa graça. Amém? Versículo 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa? Amados, quando a Bíblia menciona a palavra servo, está se referindo a um escravo, uma pessoa que trabalha sem remuneração pelo período de 7 anos. E o servo da orelha furada, este servirá por toda a sua vida. Êxodo 21, versículo 6. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O dever do servo é servir ao seu senhor, sem esperar nenhum tipo de recompensa ou de favor, e sim pelo fato de sermos servo. O ID de Jesus Cristo é obrigatório para todos nós que se considera seus servos. Versículo 8. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. O servo daquele fazendeiro, além de trabalhar na seara, ele também trabalhava dentro da sua casa. Nós, servos de Cristo, além de fazermos o trabalho de evangelização, também temos que cooperar na sua casa. Lucas 12, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Jesus Cristo não nos resgatou da condenação eterna para ficarmos de braços cruzados ou para nos cercarmos de bens materiais, e sim para nos usarmos para resgatarmos almas para o seu reino da glória. Mateus 4, versículo 19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tem 2 dons que Deus deu para todos nós. Foi o dom da palavra e o dom da cura. Versículo 9. Porventura, dá graça ao tal servo,
porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. O servo apenas estava na sua posição de servo. O dever do servo é servir bem o seu Senhor. 1 Pedro 2, versículo 18. Vós, servo, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons, mas também aos maus. Amados, feliz do servo que tem um bom senhor e humano. Bem-aventurados somos nós que temos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador da nossa alma, pois o nosso Senhor se fez maldito por todos nós que crê nele. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Amados, Jesus Cristo está em busca de pessoas proativas para fazer o seu ID, e não de pessoas interesseiras que buscam a sua própria glória. Davi se propôs a enfrentar Golias, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Isaías, da mesma maneira, se ofereceu para fazer o ID de Deus. Isaías 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. É esta a atitude que Jesus Cristo espera de mim e de você. Temos que ser servo da orelha furada. Você que ouviu esta mensagem, que ainda não serve a Cristo, ou está afastado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras: Senhor Jesus, eu estou neste momento entregando a minha vida nas suas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida e sela com seu precioso sangue. Dar-me força para eu ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Amém? Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Nos ajuda a divulgar este canal, se inscrevendo, compartilhando o vídeo e deixando o seu gostei. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.